Olá, gente, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Roxo falando. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre o consumo de informações nas plataformas digitais, especificamente nas mídias sociais. Eu tomei como inspiração para esse vídeo, né, para esse bate-papo, na verdade, um artigo, né, que eu já li já tem algum tempo, de um repórter do New York Times, que fez um experimento. Ele passou 2 meses sem consumir notícias através das mídias sociais, dando ênfase principalmente na leitura de jornais impressos. E outro dia eu estava comentando sobre esse experimento, né, desse jornalista americano em uma das minhas aulas, e aí eu vi que surgiu um debate, né, bem interessante durante a aula, né, e as aulas são sempre nossas principais inspirações. Então eu resolvi compartilhar um pouquinho aqui essa reflexão, né, com vocês aqui do nosso canal, né, Seis Contexto. Antes de mais nada, não esqueçam de fazer a inscrição no canal para receberem as notificações dos vídeos em primeira mão, né? E depois também deem a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, temas que vocês gostariam que eu falasse, né? Que a gente conversasse aqui. Bom, esse repórter americano do New York Times, inclusive eu vou colocar o link, tá? Do artigo que ele escreve após o experimento nos comentários para vocês lerem. Ele faz uma crítica muito severa em relação às notícias, né, a circulação das notícias nas mídias sociais. A gente sabe, né, que com a chegada das plataformas digitais, muita coisa mudou, né, em relação ao jornalismo de uma forma geral. Seja do ponto de vista das rotinas jornalísticas, seja do ponto de vista da distribuição, da circulação das notícias, e seja do ponto de vista também do consumo dessas notícias, né? Algumas práticas, por exemplo, que antes nunca se pensou, né, que fossem fazer parte, né, do dia a dia do jornalismo, hoje elas são extremamente importantes, como o monitoramento da audiência, práticas de SEO, né, distribuição, né, de notícias e produção de notícias para diversos canais, né, dentro das plataformas digitais, cada canal com a sua especificidade, cada canal com seu público, né, também, né, com a sua personalização de cada público. Então, você tem hoje uma variedade, uma diversidade de conteúdos e de formatos de conteúdo extremamente grande, né? Da mesma forma que essa distribuição, essa circulação também acontece de uma forma extremamente acelerada. E o que é mais interessante, né? Hoje não é mais monopólio dos veículos de comunicação, mesmo nos meios digitais, essa distribuição, essa circulação não se dá somente através dos mecanismos, né, vamos dizer assim, dos veículos, né? Muito dessa distribuição e dessa circulação das notícias hoje está nas mãos dos próprios usuários das mídias sociais. Então, por exemplo, né, muito se diz que é impossível hoje um veículo, né, de jornalismo ignorar a força que as mídias sociais têm nessa distribuição e nessa circulação de informações, seja no Facebook, seja no Twitter, inclusive até no Instagram, né? Hoje os veículos de jornalismo também já estão presentes no Instagram, né, que é uma mídia social aí que está crescendo, ganhando muita força, principalmente nos públicos mais novos, né? Então você não consegue ignorar, né, essa presença e essa força das mídias sociais nessa distribuição das notícias, assim como os sites de busca, assim como os aplicativos dos veículos jornalísticos e muitas novas, né, formas ainda que irão surgir, que estão sendo praticados e testados aí pelos veículos, né, como você conseguir alcançar essa distribuição que hoje é tão
acirrada e é uma concorrência extremamente acirrada e sempre tentando buscar a atenção do leitor, né? Que hoje essa atenção ela tem que ser feita matéria a matéria, né? Cada vez menos os leitores vão nos portais, vão nas homepages dos veículos para consumir as notícias, né? As notícias cada vez mais são consumidas de forma fragmentadas, uma a uma, sem muito vínculo ou fidelização com os veículos, né? Muito mais as unidades, né, de cada matéria. Enfim, então a gente sabe desse cenário todo, que é um cenário extremamente complexo, né, conhecido também como jornalismo pós-industrial, né, um outro modelo de negócio, uma outra forma de distribuição, uma outra forma de relação do público com as informações e tudo mais. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai, né, se restringir à questão do leitor, né, da pessoa que consome essas informações dentro desse novo cenário, que foi aí o experimento que o repórter do New York Times fez, Farhad Jammoul. Ele faz o seguinte, né, então ele fica 2 meses sem acessar as mídias sociais para consumir notícias. E ele comenta, né, no resultado do experimento dele, várias coisas muito interessantes, né? Ele até comenta que quem vivenciou a época do jornalismo, né, anterior ao jornalismo digital, sente até um pouco de saudade desse momento, né, disso que ele vivenciou. Ele fala, por exemplo, que ele consumia as notícias sempre no dia seguinte, né, de manhã, quando ele pegava o jornal na porta da casa dele, e que ele sentiu um grande alívio, né, nesses 2 meses que ele vivenciou isso. Primeira coisa que ele fala como foi o grande alívio que ele recebeu. Quando ele ia ler as notícias no jornal, as notícias estavam ali extremamente aprofundadas, né? Houve, né, um tempo, um período aí para que os jornalistas pudessem, né, fazer uma apuração realmente detalhada, um aprofundamento, uma contextualização ali daquelas matérias. Então ele comenta que é muito engraçado, que ele se sentia muito mais seguro em ler aquelas matérias, aquelas notícias no jornal impresso, porque eles sabiam que eram matérias realmente, né, que passaram por um processo, né, de amadurecimento, de apuração, de fiscalização, né? Então ele sabia que o que ele estava consumindo ali era informação de extrema qualidade, né? Então isso é a primeira coisa que ele coloca, né? Então ele fala que essa nossa cultura hoje de consumir notícias em diversas plataformas, né, nas mídias sociais, com diversas fontes, né, isso gera uma insegurança na gente, né? A gente sabe que muita coisa que circula ali nas mídias sociais não são de fonte segura. Então tem aí, né, a onda da fake news que vivemos hoje, né, essa era da desinformação. Então ele comenta isso, né, que quando a gente está consumindo notícias, informações nas plataformas digitais, a gente ainda tem que ter essa preocupação, né, de fiscalizar, que isso depende da gente, né? De fazer esse critério, essa verificação, mas será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso é fake news? Então, ele fala que os leitores hoje, que têm, né, essa consciência, porque muitos nem têm, né? E esse é o grande problema, né, que vivenciamos hoje no mundo, né, nesse momento que todo mundo consome informação o tempo inteiro através das plataformas digitais. A pessoa que tem consciência que ali tem muita coisa que não é verídico, que ali tem muita coisa que não é notícia, né? Você também tem que ter essa preocupação de ficar fiscalizando, controlando, checando, né? Então que isso é mais um trabalho, vamos dizer assim, é mais uma demanda, uma responsabilidade que os leitores recebem. Então que quando ele consumia as notícias no impresso, né, além da qualidade da informação, uma informação muito mais aprofundada, ele tinha certeza que aquilo ali eram informações verificadas, informações jornalísticas, né? Então ele não tinha essa preocupação que hoje nós temos de ficar, mas será que isso é verdade mesmo, né? Dependendo da fonte, se é uma fonte jornalística desconhecida, um veículo, né, desconhecido, a gente fica com esse receio. Outra coisa que ele fala também é em relação às notificações, né? Que no momento que você está conectado às mídias sociais,
né, você recebe notificações o tempo inteiro, né? Twitter, notificação o tempo inteiro, Facebook você recebe ali, né, posts novos sendo publicados o tempo inteiro, e ele fala que isso gera, primeiro, né, uma ansiedade na gente muito grande de querer o tempo inteiro estar, né, sabendo o que está acontecendo, né, no momento que chega uma notificação ou do aplicativo, né, do seu veículo jornalístico preferido. Então, toda vez que chega uma notificação, faz com que você interrompa o que você está fazendo, né, e faça com que você queira ir verificar o que está acontecendo, né? Então, a gente tem, isso faz muito parte dessa cultura digital que a gente vive hoje, né? De estar 24 horas por dia conectado e querendo dar conta de tudo que está acontecendo no mundo o tempo inteiro. E que isso é uma missão impossível, né? Então isso só gera uma ansiedade na gente, né? E faz com que a gente fique consumindo notícias de forma fragmentada o tempo inteiro. E a maior parte dessas notícias que chegam em formas de pílulas, né? Pelo Twitter, pelo Facebook, são notícias extremamente rasas, né? São notícias muito pautadas no factual, né? Olha, tá acontecendo isso, ou aconteceu isso. São notícias que muitas vezes não tem tempo ainda, não houve um tempo de amadurecimento por parte do jornalista, de contextualização, de aprofundamento, ou muitas vezes a própria plataforma, né, não é uma plataforma que comporte, né, esse modelo, esse formato de notícia mais aprofundada, mais contextualizada. E então ele coloca isso também, né? Será que realmente precisamos ter, né, essa chuva de notificações o dia inteiro e essas notícias de forma extremamente fragmentadas e muitas notícias? Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, né, que me incomoda demais. Muitas notícias hoje, exatamente por essa necessidade que os veículos têm de sempre terem novidades, porque o público hoje das mídias sociais, né, eles querem novidade o tempo inteiro, né? É isso que retroalimenta as mídias sociais e faz com que as pessoas estejam ali, né, vivenciando aquilo o tempo todo. Será que essa dinâmica realmente é importante, faz diferença na nossa vida, faz com que a gente seja mais informado, faz com que a gente se torne pessoas mais bem informadas? Será que aguardar para ler, às vezes, um ou dois veículos no dia seguinte, e aí pode ser até um veículo na versão digital, né, gente? Não precisa ser na versão impressa, mas será que você, né, frear um pouquinho, né, essa pressa, essa ansiedade, né, de saber de tudo em tempo real, né, que é exatamente isso que faz parte dessa nossa cultura hoje, né? O ministro foi demitido, todo mundo sabe na hora e aquilo circula de uma forma muito rápida, né? Existe a possibilidade do ministro pedir demissão, então aquilo já começa a circular nas mídias sociais de uma forma extremamente, né, rápida e acelerada e muito baseado às vezes em suposições, né, especulações. Hoje mesmo eu estava lendo sobre isso, né, que o jornalismo cada vez mais ele está sendo pautado por especulações. Por quê? Porque você não tem tempo, você não dá tempo para que a coisa aconteça. E que para que a coisa aconteça, você também depois possa contextualizar, você possa apurar, né, e você possa aprofundar e entregar isso de uma forma realmente mais completa, né, mais aprofundada, né, e que faça realmente a diferença, né, para o leitor. A gente sabe que tudo isso faz parte da dinâmica do mundo que a gente está vivendo hoje, desse mundo hiperconectado, desse mundo extremamente acelerado, né? A gente sabe que as coisas mudam e é impossível voltar atrás, né? Não é isso a proposta aqui dessa reflexão, mas a gente pensar um pouquinho de até que ponto a gente pode controlar um pouquinho, né, esse nosso consumo, né, acelerado de notícias fragmentadas o tempo inteiro, notícias que acabam ficando envelhecidas muito rápido, descartáveis muito rápido, notícias que muitas vezes em pouco tempo se transformam em mentiras, né? São desmascaradas, vamos dizer assim, né? São comprovadas que aquilo ali era só uma especulação, que realmente não aconteceu. Temos vários casos sobre isso nas mídias sociais. Então, são todas essas questões que a gente, enquanto consumidor de informação, a gente tem que parar e refletir.
será que realmente a gente tem necessidade de consumir informações dessa forma tão acelerada e tão fragmentada da maneira que a gente consome? Será que realmente não é melhor a gente tirar uma hora do nosso dia, seja à noite, seja no dia seguinte, seja no meio da tarde, e consumir as informações realmente que foram aprofundadas, trabalhadas, verificadas, apuradas, né? De uma forma realmente profissional e com qualidade? Né? Enquanto leitor, né? Enquanto consumidor de informação, né? O que é mais produtivo para a gente em termos de informação, conhecimento, né? Aquisição de informações, visão do mundo? O que será que realmente é mais produtivo? O que a gente ganha, né? Com essa aceleração das notícias, né? De está consumindo notícias em diversas plataformas, em diversas mídias, e aí aquela notícia que chega no Twitter, que chega no Facebook, daqui a pouco já começa a se espalhar também pelo WhatsApp, pelos grupos, né? Porque, e aí esse é um outro ponto que ele fala também, que é muito interessante, né? Que muitas vezes quando você está consumindo a notícia nas mídias sociais, e aí a gente pode considerar o Facebook, o próprio Twitter também, e o WhatsApp, aquela informação, ela não é uma informação pura, vamos dizer assim, né? É uma informação que ela vem carregada de opiniões, seja quem compartilha, né? Ela já compartilha aí muitas vezes com comentário, né? Com direcionamento de opinião, ou, né? Junto com aquela notícia, você tem ali já a polarização, você tem ali o debate, você tem a discussão, que é extremamente positivo, né? Mas o que ele quer dizer é que nunca é uma informação pura, né? Então, você, junto com a informação, você vem com um outro volume aí de opiniões, de discurso de ódio, muitas vezes, polarizações, e até que ponto isso é positivo, né, para o seu processo de informação, né? Então, ele comenta isso também, né? E a gente percebe muito isso nas mídias sociais, né? As pessoas compartilham notícias o tempo inteiro, e por isso que a notícia hoje, a distribuição não está só na mão dos veículos, né? As pessoas, os próprios usuários, a própria audiência compartilha notícias o tempo inteiro através das mídias sociais, através do WhatsApp, porque esse compartilhamento é uma forma também de você estar contribuindo, né? Dando a sua opinião, sua posição política, defendendo A, defendendo B. Então, é toda essa dinâmica que acontece hoje, né? Nessa circulação das informações. Isso gera uma grande, né, confusão, né, nossa, mental. Isso demanda muito tempo nosso, muitas vezes até um desgaste emocional. Então, assim, são todas essas questões, né, que às vezes a gente tem que refletir um pouquinho, né, ao invés de ficar nessa dinâmica, né, nessa aceleração o tempo inteiro, às vezes vale um pouquinho a gente parar, né, respirar e pensar um pouquinho, será que vale a pena? Será que é produtivo? O que eu estou ganhando com isso, né? A gente sabe que hoje as informações, né, nas mídias sociais, elas nunca são completas, né? Existem até autores que falam sobre isso, né? A informação jornalística hoje, a reportagem, ela está em um processo de constante construção, porque no momento que as pessoas estão comentando, no momento que as pessoas estão compartilhando com opiniões, aquilo ali também vai fazendo parte, né, daquele produto jornalístico, né? Então a matéria, ela não está mais isolada, ela sempre vem carregada de muitas informações e muitas opiniões. Isso tem um lado muito positivo, sim, né? A gente não pode negar isso, ninguém aqui tá criticando essa possibilidade que as mídias sociais trazem, mas de novo, como eu falei no início do vídeo, o foco aqui, né, o que eu estou comentando aqui, é do ponto de vista do leitor, né, do ponto de vista do processo informacional, né, colocando numa balança, né, o que a gente ganha, o que a gente perde, né, com esse processo de consumir informações através das mídias sociais. E por último, né, o repórter do New York Times, ele não está defendendo uma bandeira do jornalismo impresso, não é isso, é um texto bem interessante. Ele tem consciência, ele deixa isso claro no artigo, né, que ele sabe que também as informações nas plataformas digitais, elas trazem muitas vantagens que o impresso não oferece. Por exemplo, a diversidade de informações que você tem, a maneira de você navegar e poder buscar e comparar notícias e comprovar algumas informações. Então, tem toda uma dinâmica aí de relacionamento, vamos dizer assim, com as notícias, um relacionamento extremamente
interativo, né, participativo, que o jornal impresso não permitia, né? Então, por isso até que eu comentei, que dificilmente, né, ninguém está aqui defendendo a volta, né, a, a informação exclusiva impressa, né? O que a gente está discutindo aqui, que é a colocação do Manju, ele na verdade está colocando os extremos, né? O consumo só no impresso e o consumo nas mídias sociais, né? E o ideal realmente é a gente encontrar um meio termo aí, né? A gente consumir informações, sim, nas plataformas digitais, com todas as vantagens que as plataformas digitais trazem para gente, mas encontrando aí um meio termo, né? Para a gente não se deixar soterrar, né, com toda essa avalanche de notícias fragmentadas, notificações o tempo inteiro, suposições, possibilidades, né, de serem verdade, né, nada que ainda está realmente comprovado, nada que está realmente ainda verificado. Então, esse é o ponto, né? Então, é isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Eu acho uma reflexão extremamente importante, né? Tem muitas coisas, muitos aspectos envolvidos aí, como eu falei, né? Não dá pra gente abordar tudo, porque senão o vídeo fica muito longo. A gente pode deixar isso para próximos vídeos, né? Falar do ponto de vista do jornalista, falar do ponto de vista das empresas, falar até inclusive dos pontos de vista da audiência, né? Na questão dos comentários, do discurso de ódio, mas tudo isso a gente tem que deixar para os próximos vídeos. Hoje a reflexão foi a gente pensar um pouquinho enquanto leitor, enquanto consumidor de informação, né, o que a gente está ganhando, né, com esse consumo e com essa circulação tão acelerada de notícias fragmentadas, né, de uma forma extremamente rasa, né, descartável muitas vezes, né? O que a gente está ganhando com isso? Será que estamos ficando realmente mais bem informados ou será que estamos ficando cada vez mais soterrados, né, de informações que não agregam muita coisa no nosso dia a dia, certo? Agradeço aí a audiência, comentem aí o que vocês acharam, a opinião de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Um beijo.